Hoje eu vou te ensinar uma receita que é uma carta na manga, principalmente para aqueles dias que você está com pressa, que você tem pouco tempo para preparar o seu almoço ou o seu jantar, mas você não quer deixar de lado uma alimentação saudável e gostosa. Eu vou te ensinar legumes no forno. Meu nome é Thaís Cruz e o foco principal dos meus vídeos aqui é te ensinar receitas práticas para o seu dia a dia, principalmente para que você mantenha uma alimentação que seja saudável e gostosa. Se você quer receber mais dicas, receitas e conteúdos de como colocar isso em prática no seu dia a dia, já aproveita, toca aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que isso também faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então o negócio que é o seguinte, gente, legumes no forno é o segredo de a gente ter uma alimentação saudável e poder fazer tudo de uma forma muito prática. Hoje eu vou fazer com legumes que eu tinha na geladeira. Você pode fazer com vários outros, eu vou te dar algumas opções aqui. Mas legume no forno é algo que transforma totalmente o sabor desse alimento. Se você é uma pessoa que, por exemplo, diz: eu não gosto de berinjela. É porque você ainda não provou berinjela no forno. Se você diz: eu não gosto de abobrinha. É porque você ainda não provou a abobrinha no forno. Se você diz: não gosto de brócolis. É porque você ainda não provou um brócolis assado. Então, todo legume, quando ele é levado ao forno, quando ele é assado, esse legume ele fica muito mais saboroso do que um legume ensopado, do que um legume cozido ou qualquer coisa preparada em água. Além de a gente poder manter também mais dos nutrientes desses legumes, tá? Então hoje o que eu vou fazer? Como eu te falei, legume no forno é o que você tem na geladeira, principalmente aqueles legumes que às vezes já estão querendo passar do ponto. Para você não ter desperdício deles, a gente aproveita tudo aqui, tá? Então eu vou fazer batatas, aqui eu descasquei, batata inglesa que eu tinha, coloquei na água enquanto preparava aqui o vídeo para ela não oxidar, e uma batata doce que eu tinha aqui também. Então a gente vai assar batata, cenoura, 2 cenourinhas, uma cebola roxa, cebola branca também fica sensacional no forno, e brócolis, tá? Então eu vou começar pelas batatas, que eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar uma forma para assar todos esses legumes. Daqui a pouco eu vou te mostrar o segredinho do que eu vou fazer aqui. As batatas eu vou colocar na forma. Por quê? Porque elas demoram um pouco mais para cozinhar, elas são mais duras e elas ficam melhores aqui assadas. Então, quando a gente vai assar um legume, a gente tem muitas possibilidades de corte. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo aqui no canal falando só de tipos de corte. Se você quiser esse vídeo, escreve aqui embaixo na área dos comentários que eu gravo esse vídeo para te ensinar. A maneira que a gente corta um legume, um alimento, vai muitas vezes determinar o sabor que aquele alimento vai ter, né? O gosto que ele vai ter, o jeito que ele vai ficar. Então aqui essa batata eu poderia cortar ela em rodelas fininhas para ela ficar uma batata chips, por exemplo. Eu poderia cortar ela em quadrados, que ela também ia ficar mais seca, mas um pouco mais cremosa. Aqui eu vou fazer uma batata mais rústica. Então eu vou simplesmente, com uma boa faca, uma boa tábua. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando para você sobre utensílios. Vai estar aqui em algum lugar. É possível isso? Vai estar em algum lugar aqui para você clicar e assistir e aprender os utensílios que não podem faltar na sua cozinha. Então, com uma boa faca, eu vou cortar ela ao meio e depois em mais uma parte, tá? Então, basicamente, é cortar essa batata em 4 partes para ela ficar uma batata mais rústica, tá? E aí você pode ir colocando ela na forma. O colocar na forma pode ser de uma forma organizada, colocar uma batatinha ao lado da outra, ou se você quiser fazer o que eu chamava muito de um assado maluco, né? De você pegar vários legumes ali e misturar, pode ser também, tá? Então vai do seu nível aí de organização. Então aqui a batata inglesa eu cortei assim, dessa forma mais rústica, e a batata doce, que tinha um pedacinho menor, algumas eu cortei mais no formato palito, assim, tá? Mas como eu falei, fica a seu critério. Então eu vou colocar as minhas batatas... Opa, tem uma que não foi cortada. Eu vou colocar minhas batatas aqui. E aqui então as minhas batatas, elas preencheram todo o fundo dessa forma, tá? E aqui como é que eu vou temperar essa batata? Eu vou fazer de uma forma mais simples, vou colocar aqui só um pouquinho de sal. E um pouquinho de azeite de oliva.
Como eu vou comer esses legumes aqui com alguns molhinhos, que eu vou deixar aqui também o link para vocês assistirem, essas pastinhas que a gente pode comer com os legumes que ficam uma delícia, eu não vou carregar muito aqui de tempero, porque as pastinhas já são bem temperadas. Então eu vou deixar esses legumes mais neutros mesmo, temperados basicamente com sal e azeite de oliva. Mas se você quiser, por exemplo, adicionar aqui alecrim, adicionar tomilho, adicionar pimenta do reino, adicionar páprica, um pouco de orégano ou outros temperos que você gosta, fica muito à vontade. Aqui é bem livre. E você pode também ir variando, né? Um dia fazer uma batata mais picante, usando uma mistura de pimenta do reino com páprica picante. Outro dia fazer uma batata mais aromática, uma mistura de ervas secas, como orégano, tomilho. Outro dia colocar um alecrim. Então, o mesmo ingrediente, a mesma batata, dependendo da especiaria, do tempero que você vai usar, ela pode mudar completamente de sabor, tá? Então aqui eu vou deixar mais básica, como eu falei, eu vou consumir ela com pastinhas que estão bem temperadas, então aqui só sal e azeite de oliva. E agora o que eu vou fazer para aproveitar essa forma e aproveitar o tempo que esses legumes vão estar no forno? Eu vou usar aqui uma grade, que é uma grade de resfriamento para bolos, mas eu gosto de usar ela muitas vezes também para assar legumes. Eu sei que existem algumas grelhas, né, algumas coisas especiais para isso, mas isso é o que eu tenho em casa, tá? Então eu simplesmente acoplo aqui em cima da minha forma e aí eu vou cortar o restante dos legumes e colocar aqui para assar. Isso é muito bom porque potencializa o tempo de forno, né? O tempo que você vai estar ali deixando os legumes no forno. Você não precisa colocar a batata, depois tira, depois bota os outros legumes. Principalmente se você tem um forno com uma grade só. E o bom desses legumes assados é a praticidade, porque um legume no forno, principalmente se você está com um forno elétrico que você consegue programar, ou mesmo outro tipo de forno que tem um timer, você bota os legumes lá e você vai fazer outras coisas. Então você não precisa ficar ali cuidando, como muitas vezes algo que está no fogo, né, que pode queimar, que pode secar. Então, por muito tempo, quando eu trabalhava fora, hoje eu trabalho basicamente em casa, aqui na minha cozinha, mas quando eu saía de casa, muitas vezes para dar aula, às 6 horas da manhã, eu lembro de colocar os legumes no forno, programar o timer, né, para 40 minutos, 50 minutos mais ou menos, ia trabalhar, voltava para casa ao meio-dia, os legumes já estavam assados, eu só aquecia eles ali por uns 10 minutinhos, enquanto fazia um arroz, ou fazia uma salada, ou alguma outra coisa. Então, legume no forno é algo muito prático, muito simples e muito saudável também de você fazer. Eu vou cortar agora as cenouras e como eu falei para você pode fazer o que você quiser de corte. Poderia ser cenoura em cubos, rodelas, em palitos, você escolhe da maneira que você quiser, tá? Eu vou cortar ela mais em rodelas não tão finas. Se eu cortar ela em rodela bem fininha e colocar aqui na nossa grade, ela vai ficar bem crocante, tá? Eu quero ela um pouquinho mais fina. Ó, então eu cortei as cenourinhas em rodela e vou colocar ela aqui em cima da nossa grade. Aí, se você quiser que ela fique bem crocante, é bem importante que você não coloque uma em cima da outra. Seja numa forma ou numa grade, sempre que você quiser fazer batata ou qualquer legume, para ele ficar crocante, deixa ele bem espalhado e um pouquinho afastado um do outro, tá? Não amontoa, não faz bolinhos, assim, deixa um espaço entre eles. A cebola, gente, cebola assada também fica algo sensacional. Eu também vou cortar de uma maneira mais inteira. Cortei ao meio e depois corto só em algumas partes. Algo que fica muito bom também é você colocar para assar ou uma cabeça de alho inteira ou dentes de alho. Ele fica com um sabor totalmente diferente, ele não fica aquele sabor forte do alho, ele fica mais adocicado, assim como a cebola, né? Eles perdem um pouco aquela ardência, aquele sabor mais astringente, assim, e mais forte para o nosso paladar. Ele fica doce, fica mais suave e fica bem gostoso. E o brócolis eu vou cortar mesmo com a mão, alguns raminhos de brócolis, que eu quero manter ele mais inteiro para comer com a minha pastinha. Ó, e talinho de brócolis não joga fora, tá? Aqui ele fica super gostoso. As pessoas descartam esse talo
e usa só os floretes do brócolis, tá? Mas aproveita, se você não quiser usar ele aqui assado, pica ele bem picadinho, coloca para cozinhar junto com arroz, bota numa sopa, num molho. Procura aproveitar totalmente tudo que o alimento tem, porque tudo que tem naquele alimento, ele é benéfico para a sua saúde. Claro, se você tiver uma forma bem grande, um forno grande, você pode botar tudo isso junto na mesma forma. Aqui eu estou usando e te dando um exemplo se você tiver uma forma menor e um forno menor, que você pode aproveitar o tempo de forno para assar as duas coisas sem que elas se misturem, tá? E aqui a gente poderia fazer isso com qualquer outra coisa, que era assar uma carne embaixo e colocar a grelha e assar alguns legumes por cima, você pode fazer também, tá? E aqui é a mesma coisa, gente. Como a gente já salgou, a batata vai acabar caindo um pouquinho de sal também, né? Quando você vai salgar os legumes de cima. Então, se você quiser não salgar a batata e deixar só esse salzinho que cai ou colocar um pouquinho menos de sal, para não ter o risco da sua batata ficar muito salgada. E um pouquinho de azeite de oliva também, lembrando que a gente já colocou um pouquinho na batata. A gente joga um pouco aqui por cima. E algo que fica muito legal também, se você tiver tempo, é deixar muitas vezes esses legumes marinando numa mistura de azeite de oliva, de shoyu, com vários temperos e depois colocar eles para assar. Mas aqui eu tô dando uma possibilidade mesmo para você que está na correria do dia a dia, que não tem tempo de fazer esses preparos mais elaborados, mas quer ter um almoço saudável, tá? Então aqui tá pronto os nossos legumes, o meu forno ele já tá pré-aquecido e eu vou levar agora no forno por mais ou menos uns 40 minutos. Por que mais ou menos? Porque vai depender da consistência que você quer o seu legume. Se você quer ele um pouco mais cru, assim, mais firme, você talvez deixe um pouquinho menos de tempo. Se você quer ele bem crocante, bem assado, talvez você deixe um pouquinho mais. Então eu vou levar ele no forno e daqui a pouco eu te mostro como é que ficou. Gente, nossos legumes estão prontos. Olha que delícia que ficou. Aqui os legumes de cima, o nosso brócolis bem crocante, a cenourinha, a cebola também. E deixa eu te mostrar como é que ficou a nossa batata. Ela tá um pouquinho mais quente, ó, mas eu deixei ela um pouquinho mais para ela ficar assim mais douradinha mesmo. Deixa eu pegar uma aqui para te mostrar. Ó, com a casquinha bem crocante. E aí você pode usar esses legumes como um acompanhamento num prato, ou você pode usar para comer, como eu vou fazer aqui, com uma pastinha de tofu, de tomate seco, outras pastinhas que você quiser. Crocante. E se você gostou dessa receita, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, inclusive trazendo que outros vídeos, que outras receitas você quer aprender comigo. Escreve aqui embaixo que eu faço para você. Aproveita para compartilhar esse vídeo com pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável e mais gostosa. Um beijão e até o próximo vídeo.